Olá, meu nome é Ariel, eu sou do segundo módulo da ETEC José Rocha Mendes e eu estou apresentando um trabalho de geografia sobre a Revolução Chinesa. Eu vou começar falando das Guerras do Ópio. As chamadas Guerras do Ópio, elas foram conflitos travados entre o Reino Unido e o Império Chinês nas décadas de 1240 e 1850. Tiveram como principal motivo o comércio do ópio, uma droga que ela é produzida a partir da papoula de uma flor extraída da Índia, e por ser muito viciante, essa droga se espalhou pelos chineses e isso preocupou muito o imperador, porque aumentava cada vez mais a influência dos ingleses no país. Próximo. Em 1911 aconteceu a primeira Revolução Chinesa, conhecida também como a Revolução Xinhai. Ela colocou fim à monarquia chinesa e deu início a uma república formada a partir do governo provisório, liderado pelo médico Sun Yat-sen. O próximo. Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Guerra Sino-Japonesa, que foi um conflito entre a China e o Japão, iniciado em 1937 até 1945, quando o Japão se rendeu aos aliados após o lançamento das duas bombas atômicas. A Revolução Chinesa de 1949 ela teve como principal característica a tomada ao poder pelos comunistas. O Partido Comunista Chinês ele foi oficializado com Mao Tse-tung, eleito chefe do país e governou até a sua morte. Depois de anos de guerra civil, as pessoas elas estavam insatisfeitas já e a fome e o desemprego eles eram muito recorrentes. Isso vocês vão ver lá vou escutar mais disso pelo slide 11 e 12. Mas agora voltando a focar no fortalecimento do comunismo, o fortalecimento do comunismo no país ele esteve diretamente relacionado, à Revolução Russa. Em 1917, o resultado foi o fortalecimento da classe operária, levando ao surgimento do Partido Comunista Chinês, o PCC. Depois que o PCC foi fundado, ele tentou estabelecer relações com o Kuomintang. Os comunistas experimentaram uma forte repressão do Kuomintang porque o PCC ele começou a ver um crescimento principalmente nas grandes cidades chinesas, o que incomodava muito o Chiang Kai-shek. Em meados da década de 1930, a guerra civil entre os comunistas e nacionalistas na China foi parcialmente interrompida, porque o Japão se tornou uma ameaça para ambos. Após a derrota dos japoneses em 1945, os líderes dos nacionalistas e comunistas Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, eles reuniram para negociar, a formação de um possível governo conjunto, na China. Mas acabou que não deu certo e eles não tiveram sucesso. Ao todo, somando as forças de guerra entre os soldados bem equipados e milicianos, os comunistas possuíam uma força que superava 10 milhões de pessoas. De 1946 a 1949, foram impondo seus domínios sobre o interior da China e reduzindo o poder dos nacionalistas às grandes cidades. Em janeiro de 1949, Chiang Kai-shek, os nacionalistas e a alta burguesia chinesa,
Eles abandonaram o país e partiram na direção de Formosa, hoje é a atual Taiwan. Em 1 de outubro de 1949, aqui, Mao Tse-tung ele proclamou a República Popular da China, e as medidas revolucionárias que transformaram a China em uma nação comunista, elas começaram a ser realizadas a partir deste momento. E é isso. Os próximos slides vocês vão escutar na voz de outra participante do grupo. É isso. Oi, meu nome é Júlia Pacheco e hoje eu vou falar sobre quando o Partido Comunista assumiu o poder na China. O representante do Estado era Mao Tse-tung, que, que a teoria do seu projeto era modernizar a China no setor agrícola e industrial. E tudo foi por água abaixo, porque eles não conseguiam produzir alimentos o suficiente para tanta gente, porque a China tem muita, muita, muita gente. Então, foi um projeto fracassado e muita gente morreu por causa disso. Esse acontecimento se chama a Grande Fome e mais de 40 milhões de pessoas morreram por não terem comida. Bom, entre 1966 e 1976 houve muitas coisas, entre isso a morte de Mao Tse-tung. Em 66 houve perseguição a quem criticava o governo dele. O Livro Vermelho surgiu para os chineses, para eles se portarem de forma apropriada, conforme suas regras e leis. E a Guarda Vermelha para aqueles que não seguiam o que ele queria. Os intelectuais eram perseguidos e universidades eram fechadas. E isso aconteceu porque geralmente essas pessoas que estudam, né, sabem o quão doentio é não ter essa liberdade de expressão. E isso é muito importante. Uma ditadura é uma coisa muito cruel, então várias pessoas morrem por simplesmente acreditarem no que acreditam. Então, é um período muito difícil nessa história. Nesse período também houve a separação da União Soviética e a morte de Mao Tse-tung. Depois que tudo aconteceu, Deng Xiaoping assume o governo e fica de 76 a 97. Ele teve um dos projetos que mais favoreceu a China, porque até hoje eles têm esse formato, que é a abertura econômica, que até hoje eles exportam muitas coisas e eles recebem muitas coisas também de vários países. E esse foi um dos primeiros passos para a China ser a potência que é hoje. O plano de Deng se chamava As Quatro Modernizações, que ele pretendia modernizar a agricultura, a indústria, defesa e a tecnologia. Bom, agora a gente entra nas partes que é mais sobre organização da China, que são as zonas econômicas especiais, as ZEEs, que são cidades litorâneas que geralmente por ter exportação e etc., elas ficaram como as cidades que têm transnacionais e são feitas com o máximo de infraestrutura, essas empresas. E é visando facilitar as exportações, como eu já disse. Há muitas pessoas nessas cidades, então
isso vem tendo mais mão de obra. E agora vamos aos BRICS, que são os países emergentes, que foram elegidos por terem muita chance de se desenvolver nas próximas décadas. A China é o país que mais se destaca por ser bem organizado e também por várias outras coisas, né? Por ter planos a longo prazo e etc. Por outro lado, a China tem muito a desejar, né, nas questões de direitos humanos e também pelo índice de poluição que ela produzia, e também pelo autoritarismo, por falta de democracia, por falta de liberdade de expressão, que essa é uma coisa essencial na construção de uma sociedade, e isso não tem lá. Hoje, a China é o terceiro maior território do mundo, tem a maior população do mundo também. E hoje a China é a segunda maior potência econômica do mundo. Terceiro maior território do mundo, maior população. O PIB vai até 20 trilhões de dólares. E também tem a maior construção do mundo, a Grande Muralha.